Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez juntos na gravação de um novo vídeo quinzenal. Normalmente eu gravo às terças-feiras, né? Mas eu cheguei de uma viagem ali à África, Guiné-Bissau, na segunda, meia-noite na minha casa, e na terça eu tive uma inflamação na garganta. Aqui saindo água. Uma inflamação na garganta e estava com a voz meio travada. Saí lá de 33, 34 graus e cheguei lá em Londres com menos 6 graus negativos, né? Ainda viajei de ônibus 4 horas e pouco até Norwich, ainda depois uma meia hora de carro até em casa. E realmente ficou muito difícil para me gravar o vídeo na terça-feira. Hoje é quinta-feira. Aqui na Inglaterra são quase 2 horas da tarde. Está um céu azul, muito bonito, mas estamos com 1 grau. Agora meio-dia ainda estava com 2 graus negativos, mas o sol agora deu uma calefação aqui, está com 1 grau agora. Fui na rua, fui no banco ali ver um assunto e vamos gravar o vídeo, né? O compromisso que eu tenho com Deus e com vocês, né, de a cada 15 dias estar trazendo algum assunto, né, ao conhecimento, né, para nós estarmos compartilhando, para nós estarmos crescendo, aprendendo mais das coisas de Deus aqui na Terra. Tá bem? Então é uma alegria muito grande, eu sempre costumo dizer isso a vocês. Estou aqui na igreja, no gabinete da igreja, e vamos falar um pouco, né? Primeiramente da viagem, né? Uma viagem, vamos chamar de missionária. Eu estive lá em Guiné-Bissau, desde que eu entrei aqui há 10 anos atrás. Essa igreja aqui já tinha um contato lá com um projeto que existe também no Brasil, já conheci lá em Brasília, chama, né, Desafio Jovem. Ali ele tratava, né, o próprio nome disso, jovens com problemas sociais, vamos assim dizer, notadamente aqueles que usam, né, drogas, são dependentes químicos. Lá na Guiné-Bissau, mais um pouco que isso, né? Não só dependente químico, mas também outras mazelas sociais, e temos adultos também, homens e mulheres. Aliás, dessa vez agora eu vi bastante mulheres lá, e em situação muito difícil, né? E é uma luta aquilo ali. O pastor Domingos T, que é quem está à frente daquele trabalho ali, ele tem uma luta muito grande para manter aquilo ali funcionando, né? Os custos são altos, né? O que entra é muito pouco. Nós ajudamos aqui de alguma maneira, a igreja inglesa que dá uma ajuda mensal, nós nos juntamos, alguns poucos aqui, damos outra ajuda, mas a maior parte sempre é para comprar alimentos, né? O governo guineense lá, ele ofereceu o terreno lá, uma área muito boa, só que qualquer problema maior que tenha com alguma pessoa que eles não possam tratar na cidade, eles entregam lá e só. Eu dei entrevistas em rádio lá e pedindo, né, para que o governo pudesse ajudar com alimento, mas também com coisas da área social, psicólogo, né, tratamento médico. O gerador de energia lá está com problema. Uma bateria quase 700 euros, 650 euros, se eu não me engano. E eles lá só estão usando a energia solar 2 ou 3 horas por dia. À noite é uma escuridão, só não é frio porque lá é muito quente, né? Mas quando chega a 20 graus lá, para eles é inverno, eles sentem frio, né? É uma luta, é uma luta. Eu falei lá que era um desafio, é algo heróico, né, nas entrevistas, e realmente é. É a segunda vez que eu vou. Parece que nada muda. Nós começamos a construir lá uma pequena capela, onde são realizados os cultos, e está pronta a base, né? Conseguiram cobrir com zinco, folhas de zinco, durante 10 meses, se eu não me engano. Cada mês eles separavam um pouquinho do dinheiro para comprar uma folha de zinco, e conseguiram, né, as necessárias para cobrir. Mas as janelas são abertas, né? Não tem janela, na verdade. O buraco, né, onde serão instaladas as janelas estão ali. O buraco da entrada, que será a porta, está ali.
o piso é de terra, batido, falta pintar. Bom, dificuldades, né? Todo lugar do mundo tem, lá no Nordeste do Brasil, de onde eu sou, também tem. Outras partes da África tem, eu conheci já alguns outros países, uns um pouquinho melhor, outros mais. Essa é a realidade do mundo. E estando lá, a gente pôde acompanhar um pouco, né, de perto, levar um pouco de esperança, de apoio, né, até apoio moral mesmo, né, as pessoas que estão ali na obra, dirigindo a obra, eles necessitam até disso aí. Conheci outros missionários da Argentina, de Camarões, Senegal, né, que ali é um país vizinho, e é uma circulação muito grande. Até na última noite lá conheci um pastor brasileiro, estava chegando ali, já tem projetos ali também. Tem muitos projetos. O médico argentino, né, que não está atuando mais, ele ficou 5 anos num hospital ligado a vamos chamar de ONG, para vocês entenderem, da Costa Rica, onde eu me hospedei. E eles agora estão com um ministério pelo interior do país. As escolas que eles encontram fechadas, eles reabrem, né? Começam a dar um trato na escola, limpar, pintar, tal, abre com professores, contratam e levam as crianças para lá. Aproveita também e evangelizam a família. Bom, trabalho não falta. E aí, do lado de vocês, onde vocês estiverem, não importa que país, Portugal, Espanha, própria Guiné-Bissau, Cabo Verde, o Brasil, principalmente aqui na Inglaterra, com certeza você encontra e tem condições de encontrar uma maneira de ajudar. Tá? Isso é muito importante. Faça diferença, né? Seja um a mais na obra de Deus. Porque Jesus Cristo mesmo falaram, olha, não se preocupa, vocês vão encontrar pobres em todas as partes, em todos os lugares do mundo e sempre próximos de vocês. E é uma realidade. É uma realidade. Meu coração chora por dentro com isso daí. Eu me emociono muito, né, com coisas dessa natureza, né? E tão como foi na primeira vez, dessa vez também, essa segunda viagem, me trouxe também momentos assim de muita emoção, mas é aí que Deus mostra, né, a sua face, né? Porque as crianças, os adultos, mesmo vivendo em condições adversas, é um sorriso, é uma alegria, é uma fé, uma esperança inexplicáveis. Inexplicáveis, meu querido, minha querida. Nós, por jeito de ser, nós somos murmuradores, né? Estou generalizando, claro. Não se sinta ofendido se você não murmura, mas acho muito difícil. Nós reclamamos, né? Sempre nós pedimos muito a Deus, às vezes até oferecemos pouco, se não nada. Mas eu acho que seria, já falei aqui na minha congregação, com meus líderes, alguns irmãos e irmãs, seria necessário cada um de nós um dia na nossa vida visitarmos um lugar nessas condições para podermos valorizar tudo que nós temos, né? Mas dependemos de Deus. Esse é que é o grande recado. Assim como eles dependem de Deus não tendo nada, nós dependemos de Deus tendo tudo, né? E não nos damos conta, né? Nós, por vivermos em países, estou falando aqui da Inglaterra, uma condição social e econômica boa em relação às outras partes do mundo, Deus é tratado de uma maneira secundária, né? Nós não temos necessidade de Deus. É assim a visão, essa é a visão geral do mundo. E países mais pobres, com mais dificuldades, né? Realmente a fé é exercida praticamente na sua plenitude. Mas é assim que funciona. Temos que ter fé e temos que buscar a presença de Deus. Eu tinha preparado 2, 3 tipos de palavras para ali estar levando, mas Deus faz do jeito dele e os 3 lugares onde eu pude estar falando de Deus para as pessoas ali, somente jovens e até crianças, como tinha criança nas 2 igrejas que eu fui, a maior parte eram crianças, que bênção, né? E como elas se comportam tão bem, estão ali sempre prestando atenção, sabe aquilo que a gente fala. Mas Deus me deu o Salmo 23, né? O salmo mais lido, né? Mais declarado, mais cantado da Bíblia em todos os tempos e em toda parte do mundo. É uma declaração de amor, de dependência total de Davi, né? Diante de Deus. Davi
o homem que Deus escolheu para fazer o país, né? O Israel, vamos dizer assim, virou um país por causa dele. Ele uniu as tribos todas, né? O primeiro rei foi Saul, depois Davi o sucedeu e unificou, né? O Israel como um estado único, né? Um governo único, até quando houve a deportação, houve o exílio. E Davi é um dos grandes salmistas, né? Dos 150 salmos da Bíblia Sagrada, ele tem mais de um terço deles. E ele, nesse Salmo 23, ele dá uma declaração de amor, como deu uma declaração lá para aqueles que nos assistiam, não é? Aqueles que estavam ali. Ele começa o Salmo 23 dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma declaração de fé. Nós estamos dizendo, né, no reino espiritual, né, que Deus é o único que pode suprir aquilo que nós necessitamos, e é verdade. Ele começa o Salmo 23 assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é verdade, meu querido, minha querida. Quando nós estamos com Deus, nada nos falta. Pode não chegar na hora que nós não queremos, né? Ou só depois da hora que nós queremos, né? Mas vem, mas chega. Deus, ele é o provedor. Ele nos criou, né? Ele nos conhece muito bem, melhor do que nós mesmos, né? E quando nós declaramos, como Davi declara, né, que nada lhe falta, ele sabia muito bem o que estava dizendo. A Bíblia diz que Davi foi um homem, ou era um homem segundo o coração de Deus. Mas como homem, como eu e você, né, homem na Bíblia é o ser humano de uma maneira em geral, ele pecou, ele caiu, ele cometeu graves pecados, gravíssimos pecados, mas ele se arrependeu, ele foi ao pó, ele pagou o preço dos pecados que cometeu e não se desviou de Deus, pediu perdão, Deus lhe estendeu a mão e sempre foi um homem dependente dele. Da maioria das vitórias que ele conquista como um grande estrategista, um grande chefe militar que ele foi, muitas delas em condições numéricas de desvantagem diante dos inimigos, ele sempre dependia de Deus, ele sempre pedia a Deus, né? Até nesse pecado que ele comete, do adultério, e depois até de um homicídio por causa do adultério, a criança que lhe nasce, o filho que lhe nasce, fruto desse adultério, morre. E antes de morrer, fica em estado grave alguns dias, e ele se derrama diante de Deus, arrependido e jejuando, com pano de saco, que ele chama essa expressão, eram as coisas mais simples para vestir, e a criança morre, porque o preço do pecado foi cobrado dele dessa maneira. E ele se levanta, se veste, né, toma seu banho, se veste e vai comer. E os servos dizem: mas quando a criança estava ainda viva, você não fez nada disso, e agora que ela morreu, você faz tudo isso, né? Você deixa de jejuar, deixa de chorar, falou, agora não adianta mais nada. Naquela hora eu estava dependendo de Deus, mas Deus a quis levar. Agora eu não posso fazer mais nada. Eu vou para onde ela está. Ela jamais voltará para onde eu estou. Então, esse tipo de relacionamento que ele tinha com Deus mostra a importância na nossa vida de que nós podemos seguir aí, não o rei Davi, mas o salmista Davi, o irmão em Cristo Davi, né? O servo de Deus Davi. E o Salmo segue com alguns outros versículos e diz que nós vamos descansar em pastos verdejantes, né? Nós vemos pastos assim, já lembramos de animais, mas aquelas campinas assim, né? Vamos nos deliciar de águas, né? De águas doces, águas que jamais nos farão, né? Sentir sede. Porque a água que nós bebemos, eu e você, aliás, eu tomo bastante água, a gente toma água e daqui a algumas poucas horas, poucas ou muitas, depende da pessoa e da quantidade, volta a ter sede. Mas essas águas que Davi se refere são as águas que vêm do trono de Deus,
E é relatado ali nos evangelhos que disso mesmo, né? Se você beber dessa água, Jesus mesmo fala, né? Você voltará a ter sede, mas a água que eu tenho para ti, a água que o Pai tem para ti, você já não terá mais sede. É a presença de Deus. Essa é a presença daquele pastor, né? Que é o pastor da tua vida, e por causa disso, nada vai te faltar, né? Entende? Que começa o salmista. Depois de descansar, né, nos pastos verdes, depois de saciar, né, a sua sede nas águas vindas do Pai, ele fala, o salmista fala que vai ser preparada uma mesa, né, de alimentos, vamos assim dizer, diante dos seus inimigos. Onde isso acontece, né? É para todos verem que nós que dependemos de Deus, nós somos abençoados, nós temos aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Nós não precisamos buscar as coisas desnecessárias, né, que existem no mundo, coisas más principalmente. Nós não podemos nos comprometer com aquilo que é contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o salmista declara que ele vai se alimentar de uma mesa diante dos inimigos, ou seja, em paz, né? Tranquilo, porque sabe que quem está ao redor dele, quem o protege, né? Quem fornece aqueles alimentos, quem faz com que ele se delicie diante dos inimigos, é o Senhor dele, é o Deus dele, é aquele a quem ele ama, de quem ele depende. Né? Os inimigos aqui, muito usado, né, nos Salmos, era porque era uma época que eles guerreavam mesmo, né, por terras, né, por divisão de fronteiras, né, etc. Era um povo que veio de fora, né? Deus trouxe lá do Egito, né? Seu povo eleito, né? E eles começaram a chegar em terras que eram de outros povos. Muitas pessoas têm um pouco de dúvida sobre isso daí, e é natural que tenham, porque se aquelas pessoas estavam ali já estabelecidas, porque Deus permitiu que o seu povo fosse ali tirá-las. A Bíblia ensina que é porque eles fizeram muito mal, faziam muito mal uns aos outros, entende? Então aquilo dali desagradava muito a Deus. Não eram povos que mereciam, vamos dizer assim, o respeito, eram maus. A natureza humana, biblicamente falando, ela é pecadora, né? Nós chamamos de adâmica, né? Vem do pecado de Adão, lá do Jardim do Éden. Então, eles faziam coisas muito que desagradavam muito a Deus, né? E por isso Deus permitiu que aquele povo que ele tinha eleito fosse entrando nesses lugares, porque era uma terra prometida. Havia uma promessa deles irem para aquele lugar. Muitas coisas na Bíblia, nós precisamos entender que nós não vamos conseguir captar mesmo, né, o sentido aqui em vida, na vida terrena. A Bíblia diz que tudo que Deus nos quis revelar está ali na sua palavra. As outras coisas que nós às vezes não entendemos, não conhecemos, nós devemos meditar que vai ter um tempo que nós vamos tomar esse conhecimento, que talvez não seja aqui na Terra, né? Por causa disso até, existem muitas falsas doutrinas, né? Muitos se aventuram a criar a sua própria doutrina, seguir, né, outros cenários do que está relatado ali na Palavra Sagrada. Mas a base nossa é conhecer o que está ali na Palavra de Deus, segui-lo, né? Como Davi o seguiu, Davi o conheceu. Davi cuidava dos animais do pai, era o oitavo irmão, né? E era o que ficava, por ser o mais jovem, era o que ficava cuidando das ovelhas. E ele foi eleito por Deus. Deus escolheu ele, né? Aquela frase que é tão legal, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então Deus escolheu Davi e o capacitou. E veio ser ele o rei que unificou as tribos de Israel, né? 12 tribos, né? Não se esqueçam ali, os patriarcas, né? Desde o princípio das tribos, né? Dos filhos de Jacó. Depois ele foi renomeado, né? Como Israel, que é o nome que é dado até hoje à nação, né? Judaica. Então, Davi, ele foi eleito por Deus e por isso ele aprendeu a amar a Deus, aprendeu a depender de Deus, né? E essa mensagem eu levei para aquele povo ali,
pobre às vezes, o povo passando suas necessidades, com as suas dificuldades, mas um povo digno, um povo com alegria, um povo com esperança. Eu lembro que na entrevista lá falava assim, tem coisas que nós não compreendemos, né? Que só Deus mesmo na causa. Porque pessoas que estão nessa condição tão difícil, né, de vida, nessas condições, né, porque é tudo à sua volta difícil, por que é que elas conseguem sorrir? Por que é que elas conseguem ter esperança? Não há explicação, meu querido, minha querida, que não seja Deus, né, habitando nas suas mentes, habitando nos seus corações. Não há outra explicação. Então, elas, como Davi, elas se agarravam nas promessas de Deus, se agarravam no poder de Deus para poder ir levando a sua vida. Eu tenho falado já em outros vídeos, né, anteriores, que o melhor está por vir. É claro, nós temos aqui na Terra boas condições de termos momentos bons, mas a promessa é lá para a eternidade. A promessa do melhor da nossa vida aqui como filhos de Deus, né, é lá para a eternidade. Muitas coisas nós concretizamos aqui, é verdade. Muitas outras que nós gostaríamos de concretizar, né, de ter, Deus não permite, por alguma razão, mas sempre com o intuito de nos precaver, né, de nos guardar de embaraços, de dificuldade. Nós já vimos muitas pessoas se perderem por causa de tomarem decisões precipitadas, né? De tomar posse de uma promessa que ainda não tinha sido liberada, vamos assim dizer, e se perdem por causa disso. Davi caiu porque fez o que não devia fazer. Ele nunca foi orientado para o adultério, né? para até matar, né? Um homem, permitir que ele fosse morto, né? Para que não fosse descoberto o adultério que ele praticara com a sua esposa. Então, não era para ele, era para ele estar no campo de batalha, mas o dia que acontece isso, ele estava sem fazer nada. E ele avista essa mulher lá do terraço, lá do palácio, ele avista essa mulher se banhando, numa casa ali próxima. A Bíblia não dá esses detalhes, mas se ele vê, é porque estava próximo de onde ele estava, e fica encantado com a beleza daquela mulher, do corpo dela, e manda chamá-la, e era o rei. Mas ele caiu porque todos nós podemos cair, ele pecou porque todos nós podemos pecar. Mas ele se arrependeu do pecado, pagou o preço por ele, né? Deus fala que tudo, o profeta, né, amando de Deus, diz para ele assim, olha, o que você fez às escondidas, eu vou fazer às claras. Os próprios dois dos seus filhos têm problemas, né, de sucessão com ele, um deles tenta usurpar o trono. Dois de seus filhos ali eram mães diferentes, isso era muito comum naquela época, um mata o outro. Por causa do pecado dele, Deus fala que o sangue não se afastaria do meio dele, da família dele. E você vê, um irmão mata o outro, porque esse morto havia violado a irmã. Eram muitos filhos, né? E de mães diferentes. Então isso acontecia também. Às vezes nós pecamos dentro das circunstâncias da vida que temos. Não deveríamos pecar, é claro, mas às vezes pecamos. Mas se nos arrependermos de verdade, nos entregarmos, né, derramarmos diante de Deus, Ele nos cura, Ele nos perdoa. Mas não evita que se pague o preço disso daí. Aquilo que já falei para vocês, que nos presídios há muita conversão, é verdade, mas aquilo dali não tira a pena daquele que se converteu ali do crime que ele cometeu. Ele é uma nova criatura, o seu pecado foi perdoado na esfera espiritual, mas ele deve para a sociedade aquele crime que ele cometeu e ele vai cumprir a pena, ele vai pagar a pena do que ele fez. E assim é na nossa vida. Nós temos que estar atentos, né, para não cair, né, caminhar de mãos dadas com Deus, procurar caminhar de mãos dadas com Deus. E olha que a nossa situação, eu estou falando desse Salmo 23 por causa das circunstâncias ali de Guiné-Bissau, que são as circunstâncias difíceis de um país pobre, com muita injustiça social, né? Não tem classe média ali, ou são ricos ou são paupérrimos. E o trabalho das pessoas ali, como elas nos encorajam, porque seria ao contrário, nós que deveríamos estar encorajando
Eu deveria estar encorajando o pastor Domingos, mas na verdade o trabalho dele é que me encoraja, porque eu não passo 0%, 1% da dificuldade que ele passa no trabalho dele, do ministério dele. E as coisas se invertem por causa da presença de Deus na nossa vida, isso em todas as áreas. E nós temos que ter essa consciência. E o Salmo segue com outras provisões, e uma delas é da parte mais dura da nossa vida, e fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo, diz o salmista Davi. Então, mesmo que ele estivesse à morte, e ele foi perseguido para ser morto, primeiro pelo próprio rei Saul, depois pelo seu filho, condições políticas, né, daquela época. Mas ele fala, ainda que eu ando por este vale da sombra da morte, nada temerei. E nós já experimentamos através de alguns queridos próximos nossos, papai, mamãe, algum outro parente, amigo, família, nós já experimentamos a dor, né, da morte, da separação de alguém querido do nosso meio. Mas ainda assim, como salmista, nós temos que ter a confiança em Deus de que a promessa vai ser cumprida para a eternidade. Então, essa dor que nós sentimos aqui, quando se separa um elo, né, de uma morte, de uma separação física de um ente querido, mas ela vai ser suprida lá de outra maneira. Aqui é o conforto que nós temos, que vem de Deus, o consolo, né, nessa hora de separação. Mas depois vem o prêmio, vem a conquista, que vem com a salvação e para a vida eterna. Então ele fala que mesmo que ele ande no vale da sombra da morte, né? Davi fala, e ele andava porque ele guerreou muito, meus queridos. E toda a guerra tinha chance de ser ferido, né? De ser morto. Fora essas outras situações que eu vos falei, sobre a perseguição do rei Saul para matá-lo. E 2 vezes, a Bíblia relata 2 vezes que ele teve a vida de Saul na mão e ele não matou, porque Saul havia sido ungido também pela mão de Deus. Então, esses exemplos tão dignos, né, para a nossa vida, nós temos que pegar mesmo e tomar posse, porque nós podemos fazer da mesma maneira. Porque no final do Salmo, né, depois de mais algumas considerações, fala assim que estará com Deus para sempre. Esses problemas acabarão. Aqui na Terra, não. Em Guiné-Bissau não vai acabar, e no Brasil não vai acabar, na Espanha, Cabo Verde, Portugal, aqui na Inglaterra, não. Esses problemas vão seguir. Vão seguir. Enquanto estivermos vivos, nós seremos seguidos por problemas, maiores ou menores. Vamos enfrentá-los, vamos superá-los, mas são problemas, vão nos afetar de alguma maneira. Mas se estamos em aliança com Deus, como salmista, né? Não como general, não como rei, não como guerreiro, mas se estamos em aliança com Deus, como Davi salmista, nós temos condições de declarar o que ele declara. Que até passar pela próximo da morte não assusta, porque ele sabe quem está ao seu lado. Ele sabe quem luta as suas batalhas. Ele sabe quem ouve as suas orações. Ele sabe a quem está se dirigindo. Perdão, ainda tem alguma coisinha aqui. Então, meu querido, minha querida, esse exemplo do Salmo 23, depois você pega um salmo pequeno, 7, 8 versículos, o mais lido, o mais declarado da Bíblia. É um poema assim de encher de esperança a nossa vida. Aí num tempo tranquilo que você tem, de começar e ler, pouco tempo, em 5 minutos ou menos, você lê. Mas leia assim, devagar, com atenção, vendo aquilo um pouco do que está sendo tratado agora aqui com você. Vai colocando a tua vida ali no meio daquelas promessas que ele recebe do salmista. Como salmista, ele recebe de Deus e declara. E você vê que as coisas começam a mudar. Você já vai ver, vai ter uma outra visão
do mundo, né, daquilo que está à sua volta, né? Nós estamos em tempos de tribulação, muitos, né, pelo que está acontecendo no mundo. Hoje mesmo compartilhei uma notícia aqui na Escócia em relação à ideologia de gênero, a troca de sexo orientada pelas escolas a partir de 5, 6 anos de idade. É terrível uma coisa dessa, mas está acontecendo. Na Espanha já tem alguma coisa parecida. No Brasil, se um governo de esquerda entrar, logo, logo eles vão tentar implantar isso e outras coisas que são totalmente contra o que Deus diz para as nossas vidas, para as famílias. Não se iludam. O mundo jaz do maligno, está na palavra de Deus. Nós não podemos achar que vamos ter bênçãos apenas na nossa vida, só coisas boas, não, muito pelo contrário. Nós sofreremos muitos problemas e até o final dos tempos, né, se nós estivermos aqui na Terra, os problemas tendem a piorar. Essa é a realidade do mundo. O mundo é regido pelo maligno. O príncipe deste mundo, né, diz a palavra de Deus, é o diabo, que é o pai da mentira. E quando ele mente, ele fala com propriedade, porque ele é o pai da mentira, ele sabe o que ele está fazendo. E assim muitas coisas que acontecem à nossa volta, quando nós estamos apartados de Deus. Davi também teve muitas coisas acontecendo à sua volta, mas ele não estava apartado de Deus, ele dependia de Deus. Ele se entregava diante de Deus, ele se derramava diante de Deus. Aquele povo ali em Guiné-Bissau, conheci algumas pessoas ali, um casal, o Nestor e a esposa, me foge o nome dela agora, da Argentina, um pastor, um obreiro, né, missionário, ele é de Camarões, mas estava trabalhando ali em Senegal. Depois um outro médico ligado a um projeto da Itália, duas senhoras que cuidam lá desse local onde me hospedei, são de Costa Rica e na América Central. Você vê nacionalidades diferentes, pessoas diferentes, em locais diferentes do normal deles, do dia a dia deles, mas eles estão ali, trabalhando na hora de Deus, tentando amenizar o sofrimento. Esse casal argentino, eles adotaram já uma criança, ele tá com 14 anos agora, mora na Argentina, lá em, acho que é Córdoba ou Rosário, não sei. Eles adotaram lá, tem uns bebezinhos lá que eu vi, agora eles só estão até com 5 anos de idade. Chegaram a ter 100 e poucas crianças lá que eles cuidavam, abandonados pelos pais, pelas mães, né, sem condição de vida. E eles acolhiam ali e muitos foram adotados. Famílias sem nenhuma esperança. Pastor Domingos Berro, né, tem um filho pastor lá em Portugal, outro filho pastor que está agora na Costa Rica com a sua esposa, que conheceu quando ela foi como missionária lá para Guiné-Bissau. A Joelma, né, outra filha dele, que tá em Dakar, no Senegal, estava de férias. Nós saímos à noite lá para comer uma pizza, para eu revê-la, né? Eu estive 5 anos atrás, agora ela já é casada, já trabalha no hospital ali, vinculado a esse orfanato, essa casa que se chama Emmanuel, se eu não me engano. O outro filho, Lucas, dele mais novo, né, que mora com ele. Duas pessoas que me ajudaram ali, uma mocinha chamada Nela, que ajuda ali na limpeza lá dos quartos lá, e o Miguel, que também trabalha ali nesse orfanato. Então, Deus vai nos trazendo pessoas novas em lá, né, um amigo em lá, também, né, que está ali, ele trabalha com táxi, né, tem 2 meninos que eu conheci, Emanuel e Samuel. Conheci, vi o primeiro tempo de um jogo lá de Portugal com Marrocos, e lá na casa dele, me convidou, fui lá. Então são vidas que estão ali naquele lugar com as suas dificuldades, mas algo em comum, Deus, né? Uma bandeira que eles carregam da fé, né? A vida que eles têm de esperança, como o salmista Davi inicia esse Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essas pessoas, a maior parte delas,
lhes falta quase tudo, se não tudo. Mas eles estão ali sorrindo. Eles têm esperança. Eles estão de mãos dadas com Deus. Não sofrem mais porque a cota de sofrimento já se esgotou. Ao contrário de nós. Quando eu falei de murmuração no começo, como nós, e eu estou falando a partir de mim, murmuramos desnecessariamente. Parece que o Senhor não é o nosso pastor. Mas não nos enganemos. Somente Ele pode ser o nosso pastor. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Um beijo no coração e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Bye, bye.